Sacrifício, epidemia, assassinato. As pistas estão nos ossos. Cada múmia é uma coleção de provas, um caso a ser resolvido por uma nova geração de investigadores de múmias. Ossos não mentem. Essa é a peça do quebra-cabeça que eu estava procurando. Os mortos não se enterram sozinhos. Alguém os pôs ali. Vamos fazer o que for preciso. Eles vão aplicar tecnologia de ponta para resolver mistérios por todo o mundo, despertando os mortos para que contem suas histórias. Autópsia de uma múmia. Este corpo tem algo de errado. Ele foi encontrado em um cemitério antigo e parece ser uma múmia inca, mas não pode ser. As radiografias mostram algo dentro dele que pode ser uma bala. Veja o que temos aqui. Um tiro na perna? Operários em uma construção descobriram um corpo embrulhado em tecido como se fosse um inca. Poderia ser alguém de um passado muito distante? Ou uma pessoa desaparecida dos tempos modernos, disfarçada para parecer antiga. Há algo por trás disso. Seria assassinato? Os investigadores de múmias vão descobrir o que é. John Schultz é o homem indicado para lidar com mortes suspeitas como essas. Ele é antropólogo forense e especialista na análise de restos humanos. Precisamos descobrir de que período os corpos são. Nós queremos determinar como eles morreram. Tiffany Tang é bioarqueóloga, especialista em mortes características da América do Sul. Sempre tive curiosidade em saber como outras pessoas vivem, tanto no presente como no passado. E aqui temos uma oportunidade espetacular. Os investigadores de múmias estão prestes a desvendar uma história extraordinária de amor e morte. Coca Chakra. Durante séculos, por toda esta região do Peru, povos antigos embrulharam seus mortos em tecido. Centenas destes corpos pré-cristãos foram desenterrados e quase todos foram encontrados na mesma posição. Os joelhos dobrados, como se o cadáver estivesse sentado. Essa era a maneira tradicional. Este aqui não está assim. Ele foi mantido esticado na posição de sepultamento estendida. E sepultamentos nessa posição não aconteciam no Peru antigo. Há mais uma coisa que não está correta. Parece que há partes do corpo faltando. Além da qualidade incomum do tecido que envolve esta múmia. Ele não parece tão velho como deveria. Seria uma pessoa desaparecida dos tempos modernos? Ou seria alguém do passado antigo? Os investigadores de múmias têm muitas perguntas para responder. Para começar, eles precisam olhar por baixo do tecido. Sabíamos que precisávamos fazer radiografias. Acho que é importante ver a posição de cada osso, basicamente como o corpo está disposto. As radiografias são muito úteis. Ajudam se houver algum traumatismo, ajudam se houver alguma doença, ferimentos de bala, coisas assim. São importantes. E os raios-x ou radiografias revelam algo muito estranho. Esta é uma radiografia do lado dos pés. E nós conseguimos ver os dois pés que estavam aparecendo. Ah, essas devem ser as mumificadas. Tíbias, mas então temos mais uma tíbia aqui. Mas por que aqui em cima? E há uma quarta tíbia bem aqui e outra fíbula. De repente, não é só um corpo. São dois. Parece que são dois? É, dois indivíduos. Dois indivíduos. É, parece que são duas pessoas, uma deitada sobre a outra. É, mas não tem crânio. Isso é interessante. Então, isso nos chocou. Aquilo não era o que esperávamos. Antes estávamos pensando que era apenas uma pessoa e agora os raios-x estão dizendo que são duas. Olhando para o embrulho, esperávamos haver só um indivíduo ali dentro. Aquilo nos colocou numa cilada. Numa situação moderna, se você tem corpos múltiplos, pode ter um homicídio múltiplo.
O que começou com um estudo sobre um único corpo acabou se tornando uma investigação de mortes múltiplas. E então surge mais uma surpresa. Veja o que temos aqui. Um objeto circular opaco. É, um objeto de metal. Se for uma bala, eles estão diante de uma morte violenta recente. Os investigadores de múmias precisam de mais provas além das fornecidas pelo raio-x. Como eram ossos em cima uns dos outros, estava difícil dizer mais coisas sobre os esqueletos através das radiografias. Os investigadores precisam desembrulhar a múmia e, para isso, eles precisam de autorização das autoridades. Este é um país supersticioso. E os rituais antigos ainda estão muito vivos. O pedido não é muito bem visto. O caso é deles sob uma condição. Um xamã, um homem santo, precisa realizar um ritual para pacificar os espíritos dos mortos. Fogo e fumaça purificam o ar. Flores são oferecidas como presentes. Vinho é partilhado na celebração. Não importa se os corpos são antigos ou modernos, o ritual do xamã é o mesmo. Agora Tiffany e John vão fazer o seu trabalho. Eles precisam examinar o lado de dentro para conseguir provas. É um processo lento. Cada grão de poeira pode ser uma pista. Tiffany percebe um pedaço incomum de tecido que está sendo usado para embrulhar os corpos. É a qualidade do tecido que chama sua atenção. Parece um tecido muito fino. Parece até que foi feito à máquina, o que sugere algo mais recente. A máquina que faz este tecido só passou a existir no século XIX. O tecido é encontrado nos padrões de uniformes. De perto, tecidos feitos à mão têm aparência diferente. E isso é importante. Naquele momento, começamos a perceber que tínhamos encontrado um indivíduo relativamente moderno. Mas por que fizeram a morte recente de duas pessoas parecer um sepultamento antigo de uma só pessoa? Os investigadores precisam separar os dois corpos para descobrir isso. Então, parece que temos uma borda de tecido aqui, parte de um osso na mão. Neste momento, é um trabalho de busca literal, seguindo o tecido, para vermos como vamos desembrulhá-la. Mas não é muito fácil, porque os fluidos corporais fizeram com que algumas partes do tecido ficassem coladas, sabe? Quando alguém morre, sempre haverá alguma umidade do fluido da decomposição dos corpos, uma vez que somos feitos de água. O corpo de cima se decompôs sobre o corpo de baixo. Os fluidos vazaram sobre o segundo corpo, que ainda tem tecido mumificado no pé e na parte inferior das pernas. Esta troca de fluidos fez com que os tecidos se fundissem. Os investigadores precisam separar o tecido de cada corpo, fibra por fibra. Veja como está grudado ali. Se puxarmos, vai rasgar o tecido. Parece um sanduíche. Estão grudados. O conjunto está tão frágil que pode se tornar pó. Se mexerem nele muito depressa, eles podem destruir as provas. Qualquer coisa perdida desaparecerá para sempre. Os investigadores de múmias fizeram uma descoberta chocante no sul do Peru. Uma múmia encontrada em um local de sepultamento antigo revela que guarda partes de dois corpos. As radiografias mostram o contorno de algo que pode ser uma bala de revólver. Seria um duplo assassinato recente disfarçado para parecer antigo? Será que Tiffany e John... Como essas pessoas morreram? Está meio mutilado por dentro. Você viu a perna aqui? Uhum. É a calça que está saindo ou é mais uma camada de tecido? Temos ideia de quantas camadas de tecido há aqui? Ainda não. Quer dizer, dá para ver aquele tecido mais grosso, azulado, com a listra marrom. E depois, a parte azulada que você apontou talvez seja uma perna da calça. As pistas estão surgindo, mas os investigadores precisam separar os corpos para completar o exame forense. É uma operação muito delicada. Os corpos estão colados.
Eles podem desintegrar quando forem separados. Algumas provas podem ser perdidas e partes do corpo podem virar pó. Sabíamos que devíamos ser muito cuidadosos. Os tecidos são muito frágeis, os corpos antigos, então é preciso ter muito cuidado com eles. Chega o momento de separar os dois corpos. Então, vamos empurrar para o seu lado e você recolhe deste lado, tá? John, use as mãos para apoiar. Tá certo. Vamos encostar neles. Os ossos soltos se mexem por baixo do tecido. É nesse momento que os corpos podem se desfazer. A separação foi um sucesso, mas há algo estranho sobre a forma dos corpos. Estamos olhando para a parte traseira da perna esquerda deste indivíduo. Então ele estava deitado sobre o outro com o rosto para baixo. E aí eu me dei conta que os dois corpos estavam se encarando. Então parece que este corpo foi deliberadamente colocado sobre o outro. Mas ele foi posto com a sua parte frontal deitada diretamente contra a parte frontal do outro corpo. Estão se encarando. Face a face, A prova está ali. Mas como eles explicam aquilo? O que aquilo significa? Não conheço nenhuma prática cultural onde seriam colocados assim. Eu não sei. Isso é algo que eu nunca vi na vida. Talvez sejam parentes. Bom, se estamos dizendo que este foi enterrado sobre o outro, significa que há uma chance de serem parentes e que há uma razão pela qual aquele corpo foi posto em cima. Duas pessoas colocadas face a face. Então, por que foram enterradas juntas? Será que foram assassinadas e embrulhadas assim para se ocultar a verdade? Esta é uma maneira íntima de se enterrar duas pessoas. E isso provoca mais perguntas do que respostas. Será que a cor das roupas dos corpos nos oferece uma nova pista? Acho que seria interessante conversar com um especialista para descobrirmos mais sobre as roupas. O porquê do estilo da calça e esta cor em particular. Se alguém pode nos explicar, é o especialista em tecidos históricos, Pablo de la Vera Cruz. Este tecido é feito de algodão. São roupas de um camponês. Eles fazem suas calças, blusas e camisas com tecido simples. Durante o período de guerra, as roupas tradicionais de camponeses eram tingidas com anil para criar os uniformes militares. Para Tiffany, isto é uma grande descoberta. Bom, quando começamos a falar de pessoas que moravam em comunidades de camponeses e que usavam esse tipo de roupa, principalmente quando entravam para o exército, todas as peças começaram então a se juntar. Não é um assassinato moderno, mas também não é um sepultamento antigo. É algo inesperado. São roupas de soldados. Pablo confirma que as duas calças foram tingidas da mesma cor, anil. Depois, ele examina as camisas. Aqui vemos a gola da camisa. É uma camisa de homem. O tecido usado no corpo de cima é feito de uma tecedura mais fina. Esta é uma camisa mais delicada, muito diferente da outra. O estilo e a cor dos uniformes dos soldados podem ajudar Tiffany a identificar os corpos e talvez até dizer a ela como eles morreram. Eu posso verificar documentos históricos e tentar ver o que encontro, porque isso aconteceu há pouco mais de um século. Tiffany sabe onde os corpos foram encontrados e agora sabe que eram soldados. Se eles morreram em batalha, deve haver um registro em algum lugar dos vastos arquivos nacionais do Peru. Em 1879, Peru e Chile estavam em guerra. Será que o conflito chegou ao Vale de Tambo e à cidade onde estes corpos foram encontrados? Estou examinando um mapa da época da guerra entre Peru e Chile. E estou muito interessada nesta região aqui. Nossos corpos foram encontrados no Vale de Tambo. E é interessante saber que uma batalha foi travada perto de Molendo e os soldados começaram a fugir para direções diferentes. Sabemos que soldados peruanos seguiram a estrada de ferro até Tambo e até o Vale. E que alguns soldados chilenos o seguiram também.
De repente, você começa a imaginar soldados andando pela área. Esta região se tornou zona de combate e você percebe que são soldados envolvidos no conflito entre Peru e Chile. A descoberta de que as múmias eram, na verdade, 2 soldados muda tudo. Será que eles foram mortos numa batalha perto de sua sepultura? Para conseguir mais provas, Tiffany viaja para a aldeia de Cocachacra, onde as múmias foram achadas. Visitar o local onde os corpos foram achados é muito útil. Acho que é uma parte vital da investigação. Examinar os ossos ajuda bastante, mas não podemos parar aí. Temos que analisar o local onde os corpos foram encontrados. Este é Antônio Fernandes. Ele é o homem que encontrou os corpos. Ele estava instalando um cano de água no lado de fora de sua casa quando encontrou a cova rasa. Perto da sua casa, não é? Isso. Em que lugar? É aqui. Estava bem aqui. E as múmias estavam no fundo da vala? Sim. Ah. Ficou com medo quando encontrou elas? Não, porque se você tratar bem as múmias, nada vai acontecer. Só quando alguém as retira sem cuidado é que você sente que elas agarram você. Ah, entendi. E eu tirei elas do buraco. Eu tirei do buraco com as mãos e deu tudo certo. Eu as coloquei num saco. Sei. Parece que o povo local de Cocachacra não tem medo de viver tão próximo dos mortos. Mas saber que os corpos estavam assim tão perto da superfície responde mais uma pergunta. Já que a vala era tão rasa, os corpos podem ter sido facilmente perturbados. Quando a rua foi construída, a parte de cima dos corpos pode ter sido quebrada e destruída. Isso explica por que eles estão sem cabeça, mas não diz como eles morreram. A equipe de investigadores de múmias está no sul do Peru. Eles começaram a trabalhar com o que parecia ser uma múmia antiga e descobriram os corpos de 2 soldados que lutaram em uma guerra há mais de 100 anos. Os soldados foram enterrados, embrulhados face a face, um por cima do outro. E radiografias mostram um objeto parecido com uma bala encravado dentro de um deles. Será que os soldados morreram juntos? Será que os investigadores vão descobrir por que eles foram enterrados face a face? Quando a camada final de tecido é removida, os investigadores de múmias finalmente conseguirão examinar cada corpo. E eles estão ansiosos por isso. Muito bem. Antes de abrirmos isto, nós precisamos observar a superfície do tecido. Este buraco me incomoda. Por que ele incomoda você? Esta é a área onde vimos o objeto de metal redondo e achamos que é um objeto de chumbo. Fica difícil dizer pelo jeito que foi embrulhado. Quer dizer, é loucura pensar que pode ser um ferimento à bala? Ou seja, por que o ferimento então de tiro estaria na camada exterior do tecido na cobertura esse funerária? É o problema. Na verdade, dá pra ver que tem um botão de metal aqui nas calças. Está bem ali. Pronto, Parece estar isso corroído. está apoiado no tecido. Corte um buraco. Esse tecido estava apoiado diretamente sobre o botão. E provavelmente oxidou e depois corroeu este tecido. Então não é um buraco feito por um tiro, é apenas a corrosão do tecido. Que decepção. Não há causa da morte óbvia. Mas conforme Tiffany examina o botão, ela descobre mais uma coisa. O raio-x não mostrou todas as pistas. Olha esta oferenda botânica que eles puseram no baixo ventre. Parece que tem o formato de uma cruz. Dá pra ver que eles amarraram de um jeito que ficasse em forma de cruz. Estes corpos não fizeram parte de um antigo ritual de morte. Eles tiveram um enterro cristão. Eles foram tratados com respeito. Alguém cuidou deles. Mas por que foram enterrados face a face? Agora que os investigadores podem examinar os ossos, eles podem chegar ao cerne do mistério.
Parece que este tecido foi amarrado ao redor das costelas aqui. Como antropólogo forense, John trata os ossos como se eles fossem parte de um caso de homicídio. Quanto mais ossos você tem para sua análise, mais você consegue dizer sobre o indivíduo. Uma vantagem que tivemos foi ter os ossos da bacia dos dois indivíduos. Acho que com essa luz poderemos ter uma boa ideia. Os dois corpos foram danificados. Mas o que continua intacto traz a chave do mistério. E ali você pode ver a morfologia da pelve. Dá pra ver o osso púbico direito, bem aqui. E o ângulo é bem agudo. E também o formato do osso púbico. Tem um formato mais triangular. Acha que é um homem? Estes são ossos de um rapaz. Isso confirma a teoria deles. Seu uniforme e seu sepultamento perto de um campo de batalha apontavam para esse resultado. Mas quem teria sido enterrado sobre este homem face a face? John acha que tem a resposta. Eu notei quando o especialista em tecidos removeu todo o pano dali e eles fizeram a limpeza. Eles expuseram um osso sacro, que originalmente estava neste corpo. Com esse? E se você analisar a morfologia dele, ele é bem largo e não é tão longo, o que é característico de uma mulher. Estes são os ossos de uma mulher. Os investigadores estão surpresos. Para uma confirmação melhor, eles analisam a pelve. Um corte ciático muito largo e ângulo subpúbico aberto aqui. E síntese púbica larga aqui. É claramente uma mulher. Definitivamente se parece com uma mulher. E a mente da gente fica dando voltas. Muito bem o que temos aqui. Por que esta mulher está voltada para baixo? Por que estão vestindo as mesmas calças? Isso é muito estranho. Suas calças eram do mesmo tipo. A blusa dela tinha detalhes bonitos, ela tinha franzidos nas mangas, então tínhamos uma imagem mais rica. E então nós vimos tudo isso. Temos um homem embaixo, uma mulher em cima com o rosto virado para baixo. Então, obviamente, a próxima pergunta é... por quê? Os ossos revelaram seu segredo final. Eles eram soldados, mas eram um homem e uma mulher. Durante a guerra de 1879 entre Peru e Chile, era comum que casais pobres se alistassem juntos no exército. Os homens viviam e lutavam como soldados. As mulheres cuidavam deles. Essas mulheres eram chamadas de rabonas. Em alguns casos, elas lutavam junto com seus maridos. Encontrar os restos mortais de uma rabona com um soldado é totalmente inédito. Isso não é uma coisa que encontramos sempre. Na verdade, não conheço outro caso de uma rabona sendo encontrada com um soldado peruano. É uma experiência única na vida. É muito provável que jamais encontremos outra rabona. Tentando analisar a causa da morte, é provável que ele tenha morrido de um ferimento de guerra. Quanto à mulher, eu não sei. Isso é mais difícil de se saber. A causa exata da morte talvez nunca seja descoberta, mas uma história extraordinária surgiu em meio à confusão de pistas. Estou impressionada em perceber como as informações se juntaram bem neste caso. Quando eu penso em como nós começamos, quando tínhamos apenas um pedaço de tecido com alguns ossos que conseguíamos ver pelo raio-x, e mesmo assim eles eram muito obscuros. A partir daí descobrimos um homem e uma mulher que pertenceram ao exército boliviano ou peruano. Foram enterrados face a face. Morreram aqui em Cocachara durante uma batalha contra o exército chileno. É uma história incrível que foi reconstituída com base num buraco escavado por um homem que queria instalar uma rede de água em sua casa. Os investigadores de múmias estão no Rio de Janeiro. E não é por causa dos corpos nas praias, mas por causa deste corpo. Uma múmia egípcia antiga diferente de todas as outras. Ela foi preparada com habilidade e cuidado 1000 anos depois da época dourada da confecção de múmias no Egito. Ela se tornou especial desde o primeiro momento, quando seus dedos foram revestidos. Ela data de uma época em que a misteriosa arte do embalsamamento já estava desaparecendo. Ela é a única. É a única no planeta que é desse jeito.
Quem é esta pessoa? Por que seu corpo recebeu esse extraordinário tratamento? Será que esta múmia foi um aristocrata, um sacerdote ou alguém com riqueza e poder? Para resolver este caso, nossos investigadores precisarão de habilidade forense, da ciência médica e suas especializações. James Monroe usa tecnologia de ponta para enxergar embaixo da pele. Eu fiquei impressionado quando a vi pela primeira vez. Eu nunca tinha visto nada igual, então ela era única e eu queria saber mais sobre ela. Ken Nystrom é bioarqueólogo com interesse especial em mortes rituais antigas. Sempre que estudamos uma múmia, além de estarmos vendo o indivíduo que foi mumificado, vemos como ele viveu e como morreu. E também incluímos uma terceira pessoa, porque os mortos não se enterram sozinhos. Juntos, eles decidem revelar a verdade por baixo do revestimento desta múmia real. As múmias do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o lar improvável de uma múmia egípcia que não deveria ter a aparência que tem. Guardada num casulo de plástico, ela está frágil demais para ficar exposta ao ar, quanto mais exibida ao público. Assim, nossos investigadores conseguiram permissão especial para realizarem seus exames. Bom dia. Bom dia. A múmia passou 1.800 anos entre as areias do Egito e 200 anos em um palácio brasileiro. Com o tempo, sua identidade verdadeira se perdeu. Será que a ciência vai conseguir recuperá-la? No início, só o que sabemos sobre essa múmia é que ela foi encontrada perto de Tebas. Ela tem 2.000 anos, por volta do ano do nascimento de Cristo. O Império Romano assumiu o comando do Egito. Assim, a cultura egípcia entrou em declínio. E com o declínio da cultura, seus segredos começaram a se perder. A arte do embalsamamento e do sepultamento se tornaram um negócio menos refinado. Isso é o que dizem os livros. Mas este corpo vai contar uma história diferente. A tecnologia moderna ajuda a solucionar mistérios antigos como os desta múmia, e os investigadores de múmias finalmente vão revelá-los. Veja só isso. Nossa, nunca vi nada igual. É incrível, não é? Cada dedo está revestido individualmente. Isto parece uma espiral a partir da ponta do dedo. É, eles chegaram até a pintar as unhas. Olha só isso. É mesmo. Dá pra ver a resina que pingou através das bandagens. Essas estavam bem perto da pele. Tem um pequeno tufo de cabelo. É, um tufo de cabelo. As bandagens estão cobertas com uma pintura elaborada. Sabe, Ken, essa múmia é incrível. Eu nunca vi nada assim antes. E por esta múmia ser tão diferente, James e Ken não podem supor nem os fatos mais básicos. Estamos vendo alguns sinais conflitantes. Parece que há seio aqui embaixo e uma figura masculina em cima do estômago. Neste ponto, não está claro nem se esta múmia é de um homem ou de uma mulher, se é jovem ou velho. O tecido está mais frouxo em cima do que os outros. E em cima há uma peça de vestuário. Parece ser o mesmo aqui, olha só. É uma questão de identidade perdida que desafia egiptólogos há décadas. A prática mais comum no Egito Romano era embrulhar o corpo em sobras de linho da casa, talvez uma túnica ou trapos, e depois cobrir tudo com um pedaço grande que envolvia o corpo todo. Era assim que uma múmia egípcia da era romana devia ser. A múmia do Rio de Janeiro é realmente um mistério por causa da maneira incomum em que ela foi enrolada, com dedos dos pés e das mãos separados, além de braços e pernas. Eu diria que quem quer que tenha feito esse embalsamamento fez dessa maneira cuidadosa, porque essa pessoa era influente. E significava muito para a comunidade, ou talvez eles tinham orgulho de seu belo trabalho. É um trabalho incrível. Ela é única. É mesmo. É a única no planeta que tem essa aparência. É fenomenal. Nós adoraríamos ter mais tempo para analisar essa múmia em detalhes, tomar notas, fazer algumas medições. Se eles vão descobrir quem era essa pessoa, a chave do segredo deve estar em como seu corpo foi tratado depois da morte. Será que a pintura e o estilo de revestimento são um tipo de código à espera de ser decifrado?
Quanto mais eles aprenderem sobre o que foi feito com esta múmia, mais perto eles estarão de sua identidade. Assim, eles precisam examinar por baixo da superfície. O que precisamos fazer para responder algumas perguntas que já estão surgindo é fazer uma tomografia. Precisamos da tomografia para saber se é um homem ou uma mulher, se há algum traumatismo, se há alguma patologia, se os órgãos foram removidos ou não, um monte de coisas, itens de sepultura. Esta é a tomografia computadorizada. Usando o raio-x, a tomografia faz cortes virtuais por todo o corpo. A múmia verdadeira jamais foi examinada desta maneira. Uma das vantagens da tomografia é que você consegue o máximo de informações com destruição zero deste belo exemplar. Então isso é algo que com certeza precisamos fazer. Certo. A tomografia também vai nos dar informações sobre o embalsamador e também sobre o processo de embalsamamento. Rio de Janeiro. Uma múmia egípcia antiga com identidade perdida e uma aparência estranha. Os investigadores de múmias estão no caso. Sempre que estudamos uma múmia, além de estarmos vendo o indivíduo que foi mumificado, vemos como ele viveu e como morreu. E também incluímos uma terceira pessoa, porque os mortos não se enterram sozinhos. Alguém os enterrou. Alguém os transformou em múmia. Há 2000 anos, alguém fez esta múmia. Mas como? E por que esta pessoa a fez totalmente diferente de todas as outras múmias de seu tempo? Se James e Ken conseguirem descobrir quem foi o embalsamador, eles estarão um passo mais perto da identidade desta pessoa embaixo das bandagens. Se eu fosse o embalsamador, começaria pelos dedos e ia subindo até o ombro. E assim, o processo ficaria fácil. Iria bem depressa. E poderia mumificar você em 5 minutos. Não foi isso que aconteceu com nossa múmia. Estava pensando nisso enquanto olhava para nossa múmia. E vi que para enrolar cada dedo assim, o linho teria de ser mais estreito. Então, se eu me pusesse no lugar do embalsamador antigo, as espirais de cada dedo começam na ponta e vão indo para dentro. Bom, eu sou apenas um embalsamador egípcio iniciante. Temos que começar por algum lugar. Se eu não ganhar dinheiro com antropologia, posso ser mumificador. Acho que esse era o truque. Passar de um dedo para o outro, cruzando para cobrir o seguinte. Revestir um corpo assim é difícil e leva bastante tempo. Já é uma pista em si mesma. Você mexeu seu dedo, e se isso acontecesse com um corpo morto que eu estivesse mumificando, eu pessoalmente ficaria aterrorizado. É difícil imaginar fazer cada dedo do pé. Não. Como vai separar os dedos do pé? Isso vai levar muito tempo. Mesmo depois do rigor mortis ter passado, vai ser difícil. O fato destas múmias terem sido embrulhadas e embalsamadas de maneira tão cuidadosa e tão decoradas sugere que elas eram membros graduados e respeitados de uma comunidade. E também lembrando que as tradições egípcias tinham interesse em preservar pessoas de determinadas classes. A múmia data de 2000 anos atrás, de um tempo em que a influência romana estava acabando com a cultura egípcia. A era dourada da elaboração de múmias tinha terminado um século antes. Este corpo recorda o tempo quando o Egito era uma grande potência. Mas por quê? Será que este corpo é de algum egípcio poderoso? Acho que ficou bom. Mas não acho que esteja tão bom quanto eles fizeram. Não é tão bonito. Você não é um embalsamador profissional. Eu não quero ser um embalsamador profissional. Tempo, dinheiro e habilidade foram necessários para a elaboração desta múmia. Tem de haver uma razão para isso. Tem de ser algo relacionado ao que esta pessoa foi em vida. Então, o próximo passo é procurar outros corpos similares. Se eles existem, talvez consigam explicar por que a múmia real recebeu tal distinção. James é o primeiro a obter algum resultado. Descobri que existem cerca de 6 múmias em todo o mundo que se parecem com essa múmia. Há 2 múmias em Leiden que são muito parecidas com esta, e eu quero ir vê-las. Centenas de múmias foram retiradas do solo do Egito Antigo. Apenas algumas delas são parecidas com a nossa. 2 delas estão em um museu na Holanda. Ela pode estar a meio mundo de distância, mas é uma pista que precisa ser analisada. E no Rio, Ken agora tem a chance de fazer uma tomografia da múmia. Ele será a primeira pessoa a fazer isso. Esta múmia está no Brasil há 200 anos, mas até agora nada se sabe sobre a pessoa dentro dela. Cada detalhe é uma revelação. A múmia parece ser do sexo feminino. O formato da cabeça,
A morfologia do crânio parece ser de uma mulher, bonito e leve, nada robusto, belos traços. A pelve também parece ser morfologicamente feminina. O formato do osso sacro, que é bastante curvado, é uma característica feminina. Então agora sabemos, este corpo sem nome já foi uma mulher. Passando para a idade, o terceiro molar ainda não saiu. Então, isso põe um indivíduo antes dos 20 anos de idade. Ela ainda não tem dente do siso, então sabemos que ela é jovem. Não há sinais de patologia óbvia, não há tecido mole patológico e nenhuma outra indicação que possa nos levar a concluir nada sobre a causa da morte. É impossível saber do que ela morreu, mas o que aconteceu com ela depois da morte está bem claro. O processo de embalsamento ou mumificação envolve a retirada do cérebro através das etimoides, totalmente rompidas, e por isso há uma quantidade de resina na parte de trás da cabeça. O cérebro foi retirado pelo nariz. A cavidade torácica ou peitoral está totalmente vazia, não há órgão algum ali. As únicas coisas que sobraram foram 2 pacotes. Eles parecem ser linho encharcado de resina. As mesmas técnicas que ajudaram a preservar o corpo podem ter destruído as provas em potencial. O método de mumificação e embalsamação tradicional de corpos envolvia a retirada ou a evisceração dos órgãos internos, normalmente através de uma incisão no lado esquerdo do corpo, e também a remoção do cérebro, que era feita através do nariz. O corpo depois era seco com natron, um tipo de composto de sal, e depois embalado e tratado com resinas e óleos de aroma adocicado. Assim, o método prático de preservação é padrão, mas a tomografia ainda não terminou e Ken ainda vai se surpreender. Os 2 outros componentes importantes que eu notei que pareciam incomuns eram os mamilos simulados com linho embebido em resina. E havia um pacote de linho em forma de rosquinha ao redor do umbigo. Era uma rosquinha de linho, e essas características eram incomuns, que pareciam importantes para mim. A cobertura ao redor dos mamilos e o anel ao redor do umbigo da múmia são características incomuns para qualquer período, principalmente o período romano. Acho que a existência do anel e da cobertura dos mamilos reflete uma preocupação egípcia em manter intactas partes importantes do corpo para o outro mundo, principalmente os órgãos sexuais e a capacidade de reprodução, porque isso ajudava a pessoa a renascer. Assim, o estilo diferenciado do embalsamador não está presente apenas na superfície desta múmia. Ele vai mais fundo. Seriam estas características únicas da múmia do rio, ou será que vamos encontrá-las nas múmias que James vai examinar na Europa? E se as encontrarmos em todas as 3, o que isso vai nos dizer sobre suas identidades? James viajou para visitar o Museu Nacional de Antiguidades de Leiden, sede de uma coleção fabulosa de artefatos egípcios e de 2 múmias muito incomuns. Qual é a semelhança delas com a múmia do rio? O que mais elas vão contar aos investigadores sobre as pessoas embaixo do revestimento? Será que estas múmias estão relacionadas? Baseado nesta prova visual, James suspeita que haja algumas semelhanças entre esta primeira múmia em Leiden e a múmia do rio. E esta suspeita se torna certeza quando ele vê a segunda múmia em Leiden. Nas 2 múmias, os dedos dos pés estão enrolados separadamente e conseguimos ver as unhas pintadas. Os olhos também estão pintados no mesmo local exterior, com uma pequena variação. As sobrancelhas estão pintadas no rosto exatamente como a outra múmia. A decoração do rosto, pés e outras mais claramente ligam as 2 múmias de Leiden entre si. Mas não é só isso. A face da múmia do rio foi removida e o revestimento dos pés está deteriorado. Mas comparadas as decorações do corpo com a segunda múmia de Leiden, as 2 são quase idênticas. James está começando a pensar sobre o que estas conexões visuais podem significar. As possibilidades são extraordinárias. As 3 múmias que eu tive chance de observar estão relacionadas. As decorações são inconfundíveis. Há uma faixa ao redor da cintura, lindamente decorada com uma espécie de figura circular, como movimento de água e pequenos diamantes. 3 múmias em lugares diferentes do planeta, com uma grande relação entre elas.
Pode ser que seja uma família que morreu ao mesmo tempo e foi embalsamada junta. Eles foram todos embalsamados para ficarem parecidos porque pertenciam à mesma família. E também pode ser que essas pessoas não sejam parentes. Entretanto, eles foram embalsamados por uma empresa familiar. E esta empresa familiar tinha muito orgulho em embalsamar os mortos dessa maneira. Eles tinham muito orgulho em prepará-los para a outra vida. Nossos investigadores estão descobrindo algo. Parece que eles estão prestes a conseguir mais do que simplesmente desembaraçar o mistério ao redor de uma múmia. Sua investigação os levou a reunir uma família separada há séculos. Bom trabalho, James. Veja isso. E esta não é a única história de família que eles desvendam. As semelhanças entre as múmias sugerem que elas foram criadas pelas mesmas mãos. As mãos de uma família. As semelhanças na maneira como os corpos foram mumificados e como foram decorados indicam que houve uma oficina com algumas pessoas, talvez uma ou duas, que estavam envolvidas no embalsamamento e na decoração, possivelmente duas artes diferentes que não eram muito procuradas. Assim, apenas poucas pessoas estavam envolvidas nesse tipo de atividade. Sabemos que em períodos anteriores da história egípcia, profissões como a de embalsamador ou de artesão eram passadas dentro das famílias, e é possível que elas fossem passadas de pai para filho. Quando James e Ken se encontram uma semana depois, eles reúnem suas provas e discutem a questão. James ainda não viu o que Ken descobriu, e ele também traz consigo o resultado das tomografias das múmias de Leiden. Quando as três estiverem reunidas, quantas semelhanças vamos descobrir? Vamos começar pela ponta. Não há cérebro em nenhuma múmia. Cabeça cheia de resina. Não é totalmente inesperado, é? Não. É um ponto de semelhança, mas não era totalmente acho inesperado. que qualquer múmia neste período seria assim. Vamos descer um pouco mais. Olha só o abdômen, dê uma olhada. Ambas estão evisceradas, mas mesmo assim os pacotes de linho estão lá dentro. Os órgãos foram retirados, embrulhados e colocados de volta. Então, mais uma vez, isso não foi inesperado. Não mesmo. Volte um pouco em direção à área do mamilo, porque na múmia do rio eu vi que eles tinham feito falsos mamilos de linho. E na de Leiden também. É uma boa particularidade. Quem quer que tenha embalsamado essas múmias usou chumaços de linho, fez pequenas bolas com ele, mergulhou-as em resina e as colocou sobre os mamilos. Mamilos falsos. Mamilos falsos. É uma particularidade forte para conectar duas múmias diferentes e os dois conjuntos diferentes. E bem aqui no umbigo das múmias podemos ver esse tipo de rosquinha. Feito de linho e embebido em resina bem em cima do umbigo. Então isso é diferente. Eu nunca vi isso antes. É incomum e mais uma vez uma particularidade forte que as associa. Parece que é uma grande chance de serem da mesma família. Eu também acho. Concordo totalmente. O procedimento externo de mumificação é similar nos dois conjuntos. E agora podemos dizer que o interior é muito semelhante, muito semelhante. A mumificação interna e a externa. E acho que temos conexões aqui. Quase que parece que reconciliamos um grupo de múmias. Concordo. E elas são lindas. Incrível. Juntando todas as provas, as imagens da tomografia, a pintura, os revestimentos, tudo parece provar a ligação inegável entre estas três múmias. Mas será que eles vão conseguir convencer os egiptólogos que se interessaram pelo caso? Eu examinei as provas de todas as múmias e acho que em termos da técnica de mumificação e em termos de sua aparência externa, por exemplo, a maneira como foram decoradas e a maneira como foram embrulhadas deixa tudo claro e sem dúvida que existe ligação entre as múmias. Todas foram feitas ao mesmo tempo e da mesma maneira e isto indica que sejam parte da mesma família. Elas também indicam que as pessoas que fizeram essas múmias e as decoraram trabalharam em conjunto. A múmia do rio é uma obra de arte, mas também é o corpo de uma pessoa. E agora conseguimos ver quem essa pessoa foi. Uma mulher de menos de 20 anos de idade e que pertencia a uma família importante o suficiente para lhe dar um enterro extraordinário. Um dia, os avanços da análise do DNA talvez sejam capazes de finalmente provar que ela e as múmias de Leiden são parentes de sangue. Mas nós sabemos agora que elas estão ligadas pelas mãos que prepararam os corpos. O mesmo trabalho cuidadoso preservou cada uma delas para a vida após a morte. E assim, a múmia do rio não está mais sozinha. Versão brasileira, Clone.